Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, os irmãos que estão entrando aí. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Vou mandar um convite aí, o Ertagino. O mistério em nome de Jesus. Maravilha, mano. Paz do Senhor. A paz do Senhor. E aí, como é que tá? Em paz? Tudo na ordem. Graças a Deus. Estou chegando agora. O pessoal está entrando aí. Marcos Câmara. Paz do Senhor, Marcos Câmara. Tá entrando gente aí que eu nunca nem vi. Pessoal, Pra galera aqui. compartilhar aqui também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está entrando agora aí na live, aí, compartilha com alguém aí, por gentileza. Porque é importante essa live de hoje. Nós iremos falar sobre a igreja de Sardes, a igreja, uma das 7 igrejas da Ásia. Né? Hoje nós vamos comentar um pouco sobre essa igreja. Para isso, nós precisamos da sua presença esta noite. Pastor Ferreirinha, Pai do Senhor. Conhece Pastor Ferreirinha, Jabas? Conheço não. Grande pregador de Pernambuco. Depois você olha lá, tem uns vídeos de pessoa pregando na sede. Você coloca lá o testemunho lá. Venda o burro, amasse as latas e suba no jipe. Ai. Pastor Peta, que era o pastor lá de Carpina, Pernambuco. Lu já entrou. Jussem de Monte Alegre. Coisa boa. Jussem Matias. Jussem Matias. É Jussem ou é Jussem? Como é que é esse nome dele aí, que eu não entendo? O nome dele é Jussem Matias. Ah, sim. Em inglês. Ele é da congregação de Timbaúba. Timbaúba, lá no final, né? Lá perto da pedreira, lá, da Polimix. Maravilha, maravilha. Das igrejas mais pentecostais de Monte Alegre é aquela. A igreja de hoje é a igreja de Sardes, não é isso, Jabas? Em nome de Jesus. Maravilha. Vamos no teor da mensagem. E já entrando aqui no teor da mensagem, eu quero, meus amados, porque daqui a mais ou menos umas 2 horas nós estaremos na nossa live escatológica falando sobre bodas do Cordeiro, tá bom? Excelência. E na live já sai daqui, migra para a minha live lá no Instagram, aqui no Instagram, nós iremos falar sobre bodas do Cordeiro. Você que está entrando agora, compartilhe com alguém essa live, porque é importante para os irmãos esta live de hoje. Iremos falar sobre a igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. É a 5ª carta da igreja de Sardes. Temos 6 pessoas aqui online. Eu queria que essas 6 pessoas entrassem já compartilhando aí com mais pessoas. Você tem um aviãozinho aqui, ó, do lado, tá bom? Tem um aviãozinho do lado aí, você pode apertar nesse aviãozinho e compartilhar com a galera aí, tá bom? Deus abençoe quem está compartilhando. Lembrando que você pergunta, né, Jaba?
Também tem. Pode fazer pergunta. Aí na caixa aí do mensagem do live, porque no final a gente vai responder, né? Vá devagar também com as perguntas que faz aqui é igual. No final, o pessoal faz as perguntas, porque na última vez teve uma das lives, aí, eu acho que foi a terceira, eu até desativei os comentários, porque uma abençoada aí estava botando as perguntas sobre sexualidade, coisas que não encaixavam com o assunto, o contexto. Aí eu peguei e desativei os comentários por causa disso. Vai dar certo. Ok? No Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Já, mas eu vou ler um versículo, quem vai ler outro? Pode ser. Pronto, eu leio um verso, você lê outro e a gente lê junto no final. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz, porque tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não sei as tuas obras, que tens nome que vives, mas está bom. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e tu saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, a carta hoje, a igreja de Sardes, a igreja de Sardes, ela foi... A gente tem que entender uma coisa, tá bom? Tem algumas pessoas que vieram me perguntar um dia desse, há uns dias atrás, por que nós temos 13 epístolas paulinas, aproximadamente 10 igrejas, e nós não temos nenhuma carta endereçada a Tiatira, a Sardes, às outras igrejas da Turquia. Não tem nenhum livro, nenhum documento que comprove a existência e os fatores daquela igreja. E na época de Paulo, essas igrejas que estão aqui em Apocalipse, de fato existiram, né? De fato existiam. Só que, como ele mesmo falou, ele mesmo disse que não gostava de semear em terreno alheio. Ele mesmo dizia. É tanto que ele tentou ir a Roma várias vezes e não foi. Por quê? Porque lá o evangelho já estava sendo pregado por Pedro. Então ele não queria interferir no trabalho de outro. Algumas igrejas já existiam, além das que Paulo abriu, já existiam. Porque depois do Concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15 de Atos, alguns apóstolos saíram dos limites de Jerusalém e foram para fora do país para falar. E alguns registros, né, algumas cartas, algumas epístolas, nós chamamos de livros apócrifos, registram com muita autoridade
a presença de alguns apóstolos em alguns países, né? E, se não me falha a memória, João, o apóstolo João, foi um dos que abriu essas igrejas aqui do Apocalipse, menos a igreja de Éfeso, que foi aberta pelo apóstolo Paulinho, né? Foi aberta por Apolo. Apolo começou a obra em Éfeso. Então, essas igrejas do Apocalipse, essas igrejas, as 7 igrejas, elas não estão tão ligadas ao ministério paulino porque outros apóstolos já tinham aberto essas igrejas. Então, não só essas igrejas estavam abertas, mas havia uma concomitância entre os apóstolos da época. Então, quero usar aqui. Por que que tem as cartas de Paulo, mas não tem para essas igrejas? Tem no livro de Apocalipse. São trechos, pedaços, mas revelam muito sobre a história da igreja. Certo? Falando de Sardes, nós temos que entender que a atual Sardes, ou hoje chamada de Sardes, ou no turco é Sardar Mahmud, que quer dizer Vila de Sardes. Essa cidade ela foi capital do reino da Lídia. Para quem não sabe, o reino da Lídia era a província imperial da Pérsia. A Pérsia tinha 127 províncias. Exatamente. A Pérsia ela tinha 127 províncias e a Lídia era uma dessas províncias. E a capital da Lídia era Sardes, certo? A capital da Lídia era Sardes. Quando o Império Persa foi destruído pelo Império Greco-Macedônico, Alexandre o Grande, né, continuou sendo o reino da Lídia, mas sob a jurisdição e supervisão de Alexandre o Grande. Quando veio a ocupação romana, aí Roma acabou que descentralizando as províncias e centralizando em Roma, né? Aí Sardes se tornou a capital da Lídia. Na verdade, Sardes se tornou uma das capitais romanas na região da Lídia. Então, por que Sardes era tão importante naquela época? Porque Sardes possuía uma economia muito boa na época. Primeiro, porque Sardes era responsável pela mineração do ouro, né? Pela mineração do ouro. Sardes era responsável pela mineração de uma pedra chamada sardônica. E é por isso que origina-se daí a palavra Sardes. O nome Sardes vem da pedra de sardônica. Então, a pedra de sardônica era uma pedra muito utilizada para ladrilhar casas, principalmente casas de pessoas importantes, senadores, pessoas de influência naquela época. Então, a cidade de Sardes era também um ponto estratégico, porque a cidade de Sardes ficava ali beirando o mar Egeu, então ela tinha uma facilidade muito grande de transportar e de importar e de exportar produtos para fora da cidade. Então, era uma cidade que tinha sua importância para o Império Romano. O Império Romano colocou ali, deixou ali, né, a sua fonte econômica na cidade de Sardes. Isso aconteceu quando? Quando foi que Roma se deu conta que Sardes é importante? Foi no período do imperador Diocleciano, né? Diocleciano Augusto, esse imperador que ele foi sucessor do imperador Carino, né? No ano de 384. Então, Diocleciano ele mandou reformar a cidade, deixar a cidade bem estruturada, porque a cidade era estratégica para o governo romano, né? Para o Império Romano. Então, Diocleciano fez uma
uma ótima empreitada, por assim dizer, para aquela cidade, né? Cidade de Sardes. A cidade de Sardes tinha sua padroeira, a deusa Cibele, né? A deusa Cibele e a deusa Ártemis. Eram as padroeiras de Sardes. Então, essa padroeira, principalmente a deusa Cibele, tinha seu altar ou seu lugar de culto na Acrópole de Sardes. A Acrópole de Sardes era um monte de aproximadamente 484 metros de altura e ficava ali na saída da cidade, né? No solapé do Monte Temolo, que era o Monte Temolo, era um monte que dividia a cidade de Sardes, o vale do rio Hermo. Então, Sardes era bem estratégica, né? Era bem estratégica. Ela ficava no pé de um monte e na beira do rio Hermo, que desaguava no mar Egeu. Então, era bem estratégico, era um ponto estratégico. E, assim, Jarbas, as cidades da Ásia, do Oriente Médio, principalmente na região da Turquia, Grécia e outros países, Síria, as cidades antigas da Bíblia, todas elas, se você prestar atenção, ficavam à beira do mar ou na beira do grande rio. Facilitava como é que eu posso dizer? Facilitava muito o crescimento da prostituição, né? Naquela época. Quem já morou aí em praia, quem mora em beira de praia, quem é de Tibau do Sul, quem mora em Bahia Formosa, quem mora em Ponta Negra, sabe que o número de prostitutas é crescente na praia. Quem mora perto do povo, quem mora perto de postos de gasolina, locais de descarregamento, sabe que há uma afluência de... Então, as cidades do Oriente Médio tinham essa facilidade de crescimento da população. Era muito grande. Então, nós temos que entender a influência sobre a igreja de Sardes, né? Eu quero indicar aqui um livro que também coopera muito para quem estuda as igrejas do Oriente Médio, que é esse aqui, Mitologia Grega, breve relato sobre mitologia grega. Wellington, por que estudar mitologia grega? Para que estudar mitologia grega? É simples. Quando você estuda a mitologia grega, você consegue identificar a influência cultural daquela região e também consegue identificar em que aquilo contribuiu ou atrapalhou para aquela igreja. Então, vale ressaltar aqui que é bom que você leia e estude as cartas de Paulo, as cidades que Paulo fez missões e procurar saber quem era o padroeiro daquela cidade. Ou seja, o santo, Deus, o patrono da cidade. Porque há uma influência ali, tá certo? Então, pesquisando muito sobre os deuses daquela época, os deuses daquele período, né? Tanto a deusa Ártemis como Cibele, que há uma diferença entre os dois, né? Ártemis e Cibele eram diferentes, porque Cibele era a deusa da prostituição, já na mitologia romana, né? E Ártemis era a deusa da caça, Então, como a cidade de Sardes ficava numa região muito arborícola, e tinha muita área verde, era normal ter muitos caçadores ali. Então, a deusa Ártemis, né? Ártemis era muito devotada pelos caçadores. Então, quando eles iam caçar, eles iam atrás de Ártemis para ela dar uma boa sorte. É que nem aqui, né? No Rio Grande do Norte, né? Aqui no Nordeste,
Quando um cara vai caçar no mato, ele bota um pacote de cigarro na estaca, né, para cair fora, né? Então era mais ou menos assim. E Cibele era a deusa da prostituição na mitologia romana. Então existia a Acrópole, que era o templo de Cibele, né? Tanto que aqui na King James, né, na King James aqui, ele vai dar uma ressaltada lá em Apocalipse capítulo 3, ele vai dar uma pincelada sobre esse assunto. Ele vai dizer mais ou menos aqui o seguinte: a cidade próspera e orgulhosa de suas indústrias de lã e tinturaria era o centro de culto a deusa Cibele, que atraía seguidores para uma religião mística adornada por rituais sensuais e libertinos. O ministério da Igreja Cristã local tinha um conceito muito favorável por causa do seu início notável. Entretanto, Deus percebe o vírus da apatia espiritual corroendo o íntimo da fé e da prática cristã naqueles crentes. Assim como na deusa Afrodite, lá em Corinto, várias virgens, moças completamente nuas, subiam ao templo de Cibele com ramos na cabeça, cestos, balaios de maçã, e iam fazer os seus cultos, levavam homens para o templo de Cibele, e lá faziam os cultos, faziam sexo diante da estátua de Cibele, e desciam para a cidade de Sardes, e o primeiro homem que elas vissem na esquina, dentro de qualquer lugar, o primeiro homem era puxado na hora e era feito sexo no meio da rua. Então, essas igrejas, essas cidades que cultuavam deusas, que elevavam o culto ao corpo humano, vaidade, sexualidade, era uma coisa terrível, né? Já em Sardes era menos, mas em Corinto era normal. Qualquer visitante que entrava em Corinto já se deparava na porta da cidade o cara tendo sexo com o cachorro, a mulher tendo relação com o boi, com o animal, porque era uma cidade que cultuava o sexo, né? Cultuava o sexo. Não é de se admirar, porque em alguns países da Europa, principalmente na Ucrânia, tem um local na Ucrânia, né? Tem um local lá na Ucrânia que eles adoram o órgão genital masculino. Tem um pênis bem grande no centro da cidade e eles adoram. Então, é uma ceboseira, é uma prostituição terrível. Então, a cena ainda se repete até hoje, não muda nada, continua da mesma forma. Então, todos nós já estamos cientes aqui, Jarbas, do que era a cidade de Sardes, né? Verdade. Do que era a cidade de Sardes. Era um centro cultural, economicamente, produzia lã. Eu quero trazer também, era um grande centro que produzia tinturaria. Eu não sei se você está de calça jeans aqui, mas eu estou de calça jeans. Essa tinta da calça jeans aqui, né, que é chamada de púrpura, essa tinta aqui é chamada de púrpura, era produzida em Sardes e em Tiatira. Então, tanto Sardes como Tiatira produzia a tinta da calça jeans, que é a púrpura. A mesma tinta da caneta, né? Então, era um centro industrial, né? Produzia mineração de ouro, sardônica, lã, porque tinha várias criações de cabras e ovelhas, e também tinturaria de púrpura. Então, nós temos que entender o seguinte: Deus agora usa a boca do apóstolo João para liberar essas cartas para as igrejas da área. Eu quero já abrir um parênteses aqui, porque João aqui está na qualidade de supervisor dessas igrejas. João tinha seu quartel-general em Éfeso, João tinha seu quartel-general em Éfeso, era o pastor de Éfeso, mas supervisionava as outras igrejas, né? Como, por exemplo, Laodiceia, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Pérgamo e as outras igrejas. Ele supervisionava, ele ia atrás dos relatórios das igrejas.
Então, ele manda, ele recebe esse recado de Deus para a igreja de Sardes, né? Uma igreja que, infelizmente, caiu na inércia espiritual, né? Caiu na paralisia da comunhão, a chamada paralisia da comunhão. Você não consegue mais exercitar a comunhão porque você esqueceu os primeiros princípios e acabou deixando de lado os primeiros passos da fé, renunciando aquilo que você aprendeu no início. Então, Sardes estava nesse estado, nessa situação, nesse problema muito complicado. E agora nós vamos entrar aqui no teor do texto, capítulo 3, versículo. Né? Mas antes disso, eu queria ir lá para Isaías. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu confio. Isaías, capítulo... Isaías, capítulo 60... 61. Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Tá abaixo o seu áudio aí, velho. Eu vou procurar depois e vou passar para vocês aqui, tá certo? Mas o texto de Apocalipse 3 diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Esse anjo aqui é o pastor da igreja. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. O profeta Isaías vai definir o Espírito de Deus em 7 partes: Espírito de sabedoria, Espírito de direção, Espírito de ciência. São 7 tipos de Espírito. Eu não tenho aqui. Mas esses 7 Espíritos de Deus estão ligados ao conhecimento. Está ligado ao conhecimento. Tá certo? Esses 7 Espíritos de Deus estão ligados ao conhecimento. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? As 7 estrelas, é o que está em Apocalipse, capítulo 1, representam as 7 igrejas da Ásia. Então, quando Jesus fala dos 7 Espíritos, é tudo aquilo que está ligado ao conhecimento, à inteligência, à sabedoria, à direção, à interpretação, espírito de vida, espírito de ciência. E as 7 igrejas são as 7 estrelas. Que relação há entre igreja e conhecimento? Toda relação. Toda relação. A igreja ela tem que ter relação com conhecimento. Uma igreja que não busca conhecimento, ela está em trevas. Uma igreja que não busca conhecimento, ela está no fundo do poço. Uma igreja que não busca conhecimento, ela está aleijada, paralítica. Né? Uma igreja que não busca conhecimento, ela está no fim. Ela não cresce, ela não continua, ela não avança, porque não tem conhecimento. Entendeu? É diferente. A igreja que tem conhecimento, ela sabe lidar com situações adversas, ela sabe lidar com problemas corriqueiros do dia a dia, ela sabe lidar com as perguntas e com os questionamentos. A igreja que tem conhecimento, ela sabe para onde está indo, de onde veio e onde ela está. Então, é necessário isso. É necessário conhecimento. Né? E nós estamos tendo um problema sério nas nossas igrejas. Na nossa não, né? Na Assembleia de Deus, graças a Deus, a gente cultiva conhecimento, né? Não, Jarmas? Cultivamos conhecimento. Temos escola dominical, temos escola teológica, temos culto de doutrina, temos discipulado, mas tem igrejas por aí que, infelizmente, são preguiçosas. Entendeu? São preguiçosas. Infelizmente, são parasitas de propicia. Né? Infelizmente, uma live dessa era para ter 5.000 pessoas aqui, só tem 2. Só tem 2 pessoas. Ou seja, ninguém quer conhecer. Ninguém quer conhecer. Ninguém quer ler, ninguém quer entender, ninguém quer buscar.
Agora, se eu já tivesse botado uma conta aqui, ó, bem em cima aqui, para você depositar R$ 100 e eu profetizar, você tinha convidado 15, 20 pessoas para a live. Mas, infelizmente, as outras igrejas estão dessa forma, expressando conhecimento, abandonando a sabedoria de Deus, né? Deixando de lado o que é importante, aquilo que é essencial, né? Acabando com a relação do conhecimento, porque para eles conhecimento não presta, não vale nada. Então, continue aí em trevas. Tá bom? Então, nós temos que entender o seguinte, versículo 1, ele começa, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. E que tem nomes de que vives, mas estás. Isso aqui é complicado. É muito complicado. É muito complicado isso aqui. Olha só, a influência cultural de Sardes acabou matando aquela igreja. Certo? A influência cultural é tanto que Paulo se preocupava muito com essa questão cultural. Olhe, tenha cuidado, olhe, preste atenção, olhe, vigie, alertava os seus companheiros de ministério, olhe, combata isso, olhe, fale isso, olhe, não deixe acontecer isso, porque a cultura, ela prejudica muito o cristianismo. Eu não preciso de outra cultura, eu tenho essa cultura, minha cultura é cultura cristã, é uma contracultura, a cultura do mundo. Eu não posso querer colocar uma cultura do cristianismo se o cristianismo é uma cultura essencial, é uma cultura original, é uma cultura autêntica. Está entendendo? Então, o problema sério que a igreja está enfrentando é que ela tinha nome de quem estava viva, mas estava morta. Estava morta. E eu quero frisar aqui algumas coisas que Sardes perdeu. Sardes perdeu algumas coisas no decorrer da caminhada. Tá certo? Primeiro, ela perdeu o senso de vigilância. O senso de vigilância. Isso é arriscadíssimo. Isso é difícil. O crente perde o senso de vigilância, ele sai arriscando tudo. Isso é complicado. Quando o crente perde o senso de vigilância, ele sai arriscando tudo. Ele vê tudo, pega em tudo, entra em qualquer lugar, fala o que vem na cabeça, pensa o que quiser, escuta o que quer, fala o que quer. Ele perdeu o senso de vigilância. Então, essa é a primeira coisa que Sardes perdeu, o senso de vigilância. E tem crente nesses últimos dias que está assim. Sai arriscando tudo, sai entrando em todo lugar, faz o que ele quer. E é complicado. É complicado. Outra coisa. Confirma ao restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Segundo, perdeu a perfeição das obras. Ou seja, perdeu o desempenho. E é muito difícil quando o crente perde o desempenho, irmão. Quando o crente perde o desempenho é uma coisa terrível. O crente que não consegue mais desempenhar, ele não consegue mais ir avante, ele não tem mais senso de responsabilidade. Essa igreja perdeu o desempenho. Perdeu o desempenho. E se nós olharmos aqui na versão King James, o versículo 2 vai dizer assim. Olha só o que o versículo 2 vai dizer. Capítulo 3, verso 2. Se alerta, fique alerta e fortaleça o que ainda resta e estava prestes para morrer. Ou seja, existia um grupo na igreja de Sardes que ia morrer. Estava prestes a morrer. Só que, para que eles não morressem, Deus estava cobrando aos crentes mais antigos, fortaleça os que estão fracos. Abram
os olhos dos que estão para morrer. Fortaleça. Então, a igreja de Sardes perdeu esse senso, né? Um senso de coletividade. Isso foi a terceira coisa que a igreja perdeu. Senso de coletividade. Ou seja, ninguém é de ninguém. Cada um por si. Quem quiser morrer, que morra. Quem quiser se desviar, que se desvie. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Nós temos que entender uma coisa. Cabe uma responsabilidade a mim. Fortalecer o que está fraco. Levantar o que está caído. Alegrar o que está triste. Abraçar o que está aflito. Então, esta é a minha tarefa. Né? Então, ela perdeu o senso de vigilância, o desempenho e o senso de coletividade. Coletividade deve existir no meio da igreja. A igreja ela tem que ter esse senso de coletividade. Saber que ninguém é isento do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. É o velho corinho. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer e sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, eu não estou isento de você. Não é porque eu prego mais do que você, conheço mais do que você, que eu não preciso de você. Tem áreas que eu não sei que você sabe, e tem áreas que você não sabe que eu sei. Então, nós temos que ter esse senso de coletividade. Não temos que perder. Certo? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende. E se não vigiares, olha o alerta, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E isso é o que pega. Isso é o que pega. Isso é o que pega. Por quê? Porque o Senhor agora vai falar com essa igreja de uma maneira mais brusca. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. A igreja perdeu o senso de responsabilidade na área do conhecimento. Ora, se eu recebi do Senhor, se lá no início da minha fé eu aprendi os primeiros passos do Evangelho, eu tenho que estar preso a essas raízes. Eu não posso deixar de lado essa raiz. Tá certo? Ou seja, para arredondar a minha frase aqui, a igreja de Sardes perdeu as suas origens. Perdeu as suas origens. Esqueceu do que recebeu. Esqueceu do que ouviu. Sabe o que significa isso? Isso se chama indiferença. E isso é perigoso demais. Muito perigoso, Jarbas, para essa geração. É verdade. A indiferença é uma coisa terrível. Eu estou pregando aqui, Jarbas está pregando na live dele e você está. Eu já escutei isso. Eu já ouvi isso uma vez. Isso aí todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Eu já sei, eu já estudei. Tudo bem. Isso se chama indiferença. É eu ver o meu irmão caído, passar perto dele e não levantar. Se chama indiferença. O crente que perde as suas origens, ele se torna um crente indiferente, um crente dormente, um crente morno. Ele não sente, ele é insensível, ele é totalmente morto. É por isso que ela tinha o nome de quem vivia. O nome de quem vive, mas está morto. Tem nome de quem é crente, mas é um desviado. Tem nome de cantor, mas é murmurador. Tem nome de pregador, mas é imundo. É a mesma coisa de dizer, ali está o templo, mas quando você entra no templo não tem igreja. Não é o templo que está na igreja, é a igreja que está no templo. É verdade. É a mesma coisa de alguém chegar em Sardes e dizer, olha, aqui a gente tem uma igreja.
Fica onde? Fica na rua fulana de tal. E quando o cara chegava lá para procurar, era só o tempo, não tinha ninguém. Tinha nome de que estava viva, mas estava morta. É muito complicado isso. Porque era uma igreja que tinha performance, mas não tinha paixão. E há uma diferença entre paixão e performance. Certo? O crente, quando ele perde a paixão, ele opta pela performance. Ele já sabe quando ele diz o culto, ele já sabe o hino que vai cantar. Eu vou cantar esse hino porque todo mundo já chora, o pessoal grita, pula. Eu vou cantar esse hino. Isso se chama performance. É por isso que eu vejo cantores e pregadores repetindo a mesma mensagem, cantando o mesmo hino, porque ele sabe que se cantar o hino, olha, a galera, ó, vai vibrar. Isso é performance. Mas o crente que é apaixonado pela obra, oh glória, ele desenvolve sua performance. Ele busca outras mensagens. Ele ensaia outros hinos. Porque ele sabe que a paixão pela obra é mais forte do que a performance. Pastor Ferreirinha está aí assistindo, viu? Pastor Ferreirinha, um abraço, meu pastor. Deus te abençoe. Até hoje eu me lembro da mensagem. O vento, o burro, amasse as latas e suba no giro. É muito forte. Então, a igreja que vai perdendo a paixão pela obra, ela acaba se entregando à performance espiritual. Então, foi isso que aconteceu com Sardes. Todo dia era a mesma coisa. A gente já sabia o que ia acontecer do culto, a gente já sabia o que estava acontecendo, mas não existia mais lágrimas. Não existia paixão pela palavra. Não existia amor pelo culto. Não existia sede pela mensagem. Não existia envolvimento na música. Não existia um coração aberto. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Mas... É muito perigoso. Você tem nome de que está vivo, mas está morto. Mortinho da Silva. É muito complicado isso. Muito complicado. Então, vamos lá. Mas também tem, agora vem a parte boa. Irmã Marilene Lima, Souza Ranier. Ranier está aí, viu? É benção. Agora vem a parte boa do texto. Versículo de número... Na verdade, minto, vou continuar o versículo 3. Perdão, pessoal. Wellington, Ranier quer participar. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Isso era o maior medo daquela cidade. Viu? Era o maior medo de Sardes. Era o maior medo da igreja de Sardes. Virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas veja bem. Ele não vem. Ranier, Pai do Senhor, prazer, meu filho, Deus abençoe. Prazer conhecê-lo, viu? Ele não vem. Ele faz a comparação, ele vem como ladrão. A gente tem que entender o seguinte, a cidade de Sardes ela foi invadida várias vezes. Se você prestar atenção na história, a cidade de Sardes foi invadida várias vezes. E Jesus estava tocando na situação, eu vou vir como ladrão. Ou seja, ele estava dando um alerta para aquela igreja. Se vocês não vigiarem, o que vocês mais temem vai acontecer. Vocês vão perder o que vocês têm. Vocês vão perder suas propriedades. Vocês vão perder seus bens. Vão perder suas preciosidades. Vocês vão perder tudo que vocês têm. Então, Deus estava dando um aviso. Se não querem perder mais do que já perderam, então comecem a vigiar. Quando você começa a vigiar, quando você passa a vigiar, você tem a noção do valor das coisas que você tem. Quando você passa a vigiar, o que acontece? Você entende o valor das coisas que você possui. Porque a pessoa desleixada, a pessoa relaxada, que não vigia, ela não entende o valor daquilo que recebeu. Ora, se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, eu tenho que estar disposto a vigiá-lo, a segurá-lo, a protegê-lo.
É uma propriedade minha. Então, a vigilância era a parte deficiente da igreja, porque a igreja só tinha nome de que estava viva, mas estava totalmente morta. Felizmente. Era uma igreja que ela estava corada por fora, né? Corada por fora, mas morta por dentro. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês acabaram de morrer. Parece que vocês acabaram de vir a óbito. Né? E um defunto que acaba de vir a óbito, ele está quase morto. Ele está quase completamente morto. A pele está corada, mas o corpo está podre por dentro. Então, o Senhor vai dar um alerta para a igreja de Sardes. Uma igreja que estava numa capital estratégica de Roma, porém, uma igreja que perdeu os seus valores, deixou de lado os seus princípios antigos, os seus valores primórdios. Eu estou falando aqui com um crente aqui que faz anos que não ora, faz dias que não lê a Bíblia, não sabe o que é jejum a mais. Estou falando com um crente aqui que perdeu a paixão pela pureza, a paixão pela oração, a paixão pela leitura, a paixão pelo jejum, a paixão por horas a fio de oração. Estou falando com crentes aqui que perderam o gosto de estar na presença de Deus. E eu vou abrir um parênteses aqui. Quando eu comecei a entender a paixão pela oração, a paixão pela leitura, a paixão pela vida de consagração, eu vim saber com meu tio. Já vocês conhecem meu tio, professor de religião, João Batista. Foi meu professor. Aquele homem passava 6 horas de oração, orando no quarto. Passava 8 horas preso no quarto, orando. Eu digo porque eu entrava no quarto às 8 da manhã. Quando eu chegava de meu dia, ele estava lá. Saía suado do quarto, totalmente suado do quarto, pingando o suor no chão. Várias Bíblias na mesa, comentários, livros e mais livros. Uma vida de entrega total. Então, tem muita gente que perdeu o senso de responsabilidade. Ser cristão é uma responsabilidade, rapaz. O cristianismo irresponsável é aquele que você acorda pela manhã e não tem coragem de orar. Isso é uma falta de responsabilidade. Então, a igreja de Sardes começou a praticar esta irresponsabilidade. E outra coisa, não foi rápido, não, foi devagar mesmo. Aos poucos, a igreja de Sardes foi perdendo vida, foi perdendo os sinais, os batimentos cardíacos começaram a diminuir. Né? A igreja começou a perder a noção das coisas, começou a perder a visão ficou opaca, a voz perdeu o brilho, a audição foi embora e ficou apenas a performance. Eu não sei se alguém já assistiu aquele filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Ele entra numa fábrica pela manhã, sai de 9 horas da noite e começa, quando ele sai da fábrica, ele sai assim, se mexendo, de tanto fazer movimento com as mãos na fábrica. Tem gente que está assim, perdeu a paixão pelo serviço e ficou só performance. Ele já sabe como fazer, ele já sabe como orar, ele já sabe como ler a Bíblia, mas ele não tem paixão, ele não tem apego, ele não tem amor, ele não tem sede de estar na presença de Deus. Não prosseguir, e já é 9, né? 9:04 da noite. Muito forte. Tem uma coisa boa na igreja de Sardes. Tem uma coisa boa. Versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram. Está aí meu amigo Tarsis Moraes, irmã Aline Brito, Pai do Senhor, irmã Rayana, irmã de Reniel, está aí, Pai do Senhor. Vamos lá. Irmã de Reniel, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram
contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, veja bem. Havia um grupo ainda que perseverava, irmão Ranier, irmão Jarbas. Havia um grupo ainda que perseverava no meio dessa igreja. Havia um grupo no meio dessa igreja que ainda tinha paixão pela vida de pureza, paixão pela santidade, paixão pela obra, paixão pelo serviço. Então, é o que nós chamamos de remanescentes. Então, havia um grupo remanescente do meio da igreja de Sardes. Não era todo mundo que era morto, não. Havia um grupo que ainda continuava acreditando. Aleluia. Continuava acreditando. Permanecia acreditando. Não contaminaram suas vestes, ou seja, Deus, porquanto são dignas disso. Maravilha. Eu quero deixar aqui a última coisa que a igreja de Sardes perdeu. Perdeu a sua dignidade. A sua dignidade. E apenas um grupo era considerado digno de andar de branco com Cristo. Apenas um grupo. Apenas um grupo guardava, conservava, mantinha de pé a sua dignidade. Hoje em dia nós estamos numa geração que não está nem aí com a sua dignidade, com a sua honra. E eu vou dizer mais, está aqui na versão King James. Olha só, no versículo 2, ele diz assim, porque não tenho encontrado, a versão King James diz assim, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante de Deus. Na versão corrigida, diz assim, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Integridade é uma coisa, a perfeição é outra. A integridade é a obra da dignidade. A dignidade é o conjunto da obra. Então, é tão bom quando alguém é digno de receber aplauso, é digno de receber um abraço, é digno de receber uma medalha, é digno de receber um reconhecimento. Por quê? Porque a dignidade ela vem antes da oportunidade. Esse grupo pequeno tinha a dignidade de andar de branco com Cristo. A oportunidade estava a caminho, estava disposta, estava disponível, mas eles eram dignos de andar, enquanto a maioria não era digna. Tem gente que não está nem aí com sua dignidade. Sai arriscando tudo, como eu disse no início da live. Sai arriscando tudo. Sai atirando para todo lado. Porque tem gente que gosta de colocar o pé no precipício. Não é assim? Fazer que vai cair, né? Fazer que vai cair. Ou fazer que vou cair. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso aí pode lhe deixar paralisado espiritualmente e, por que não dizer, morto espiritualmente. Vamos lá, porque tem mais, viu? Tem mais coisa aqui. Ao que vencer, versículo 5, sabe as vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante do Senhor. Isso aqui eu quero já deixar frisado, porque os romanos conservavam a cultura, né? Na época, justamente no período desse tempo da igreja, não existia cartório, né? Não existia um cartório como hoje tem, né? Era um registro, eram mais registros de cidadãos. Então, nas províncias daquela época, tinha um livro com o número de cidadãos, nome e número de cidadãos romanos. E quando o cidadão romano
infringia uma lei romana, ele perdia cidadão romano, ou seja, o nome dele era apagado do livro de registro. Então, o Senhor está dando uma deixa para esta igreja. Está dando uma deixa. Se vocês querem permanecer no livro, andem como cidadãos. Aleluia. Cidadão do céu. Isso é muito forte, porque se você prestar atenção, o Salmo 15, que é o Salmo do cidadão do céu. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Vamos lá. Salmo de número 15. Salmo de número 15. Esse salmo era o que o pastor Isaac lia. Isaac gostava muito desse salmo. Era um salmo preferido dele. Salmo de número 15, a epígrafe diz assim: o verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Salmo 15. Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Ou seja, não tem medo de falar a verdade. Apocalipse capítulo 3, irmão Alzair. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, e isso aqui é importante para o cidadão do céu. Agora veja bem, veja só o versículo 4 que aqui diz: aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra um inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Está vendo aí o currículo do verdadeiro cidadão dos céus? Salmo 15. Salmo 15. O Salmo 15, ele dá a receita, como ser um cidadão dos céus. Resumindo, como não ter o nome apagado do livro da vida? Então, vamos ver o que King James vai dizer aqui. Salmo 15. Olha, por que você usa muito a King James? Essa versão aqui, é as primeiras versões da King James. A versão mais próxima do original. Vamos ver aqui o que o Salmo 15 quer dizer nessa versão. Salmo 15. Senhor, quem poderá, olha só o que a King James diz. Quem poderá hospedar-se no teu tabernáculo? É diferente. Hospedar-se no tabernáculo. Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele agora vai falar. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. Então a igreja perdeu o senso de cidadania. Esqueci dessa parte. A igreja de Sardes perdeu a sua identidade, a sua cidadania. Começou a mentir. Deixou de falar a verdade. 3. E não usa a sua língua com maledicência, nem o mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Lá no versículo 3, ele diz assim: não aceita a afronta do seu próximo. Hoje é difícil. Os senhores vão concordar comigo, e quem está assistindo vai concordar. Hoje é difícil alguém falar mal de alguém na nossa frente e a gente dizer assim: não, irmão, não fale mal de fulano na minha frente, não, pelo amor de Deus, não. A gente, ao invés de fazer isso, a gente quer ouvir. É verdade. A gente não faz mais isso. Não faz mais isso. Mais. Só
pessoa começa a falar mal do teu amigo na tua frente e tu não tem coragem de dizer assim, irmão, olha, fica calado na sua, você não conhece fulano, por favor, não fale mal de ninguém aqui na minha frente, não. Por quê? Porque agora é importante ouvir essas coisas. Quando você aceita a afronta com o seu próximo, você está se comportando como alguém que perdeu a identidade de cidadão do céu. Versículo 4, eu já vou encerrar. Aos seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica a honra aos que temem ao Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Olha só o que é o versículo 4 diz. No versículo 4 da partida, diz assim, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, ou seja, aquele que despreza as coisas que Deus reprova. Tem muita gente aceitando as coisas que Deus reprova. Tem gente que está fazendo isso. Né? Aplaudindo coisas que Deus jamais aplaudiria. Abraçando coisas que Deus jamais aceitaria. Tem a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Então tem gente que eu não vou fazer isso não, porque eu vou perder, eu não vou ganhar não. Eu não vou entrar nesse negócio não, porque eu não vou ganhar nada. Tem gente que é assim, tem gente que não quer receber dano não. Tem gente que não quer sofrer o dano por amor ao seu próximo não. Ele só quer que venha. Então, aquele que jura com dano seu, ou seja, aquele que mantém de pé o compromisso, mesmo que saia prejudicado. Exemplo, o irmão Ranier diz assim, é o seguinte, nós temos uma viagem para fazer. Você vai comigo? Eu digo, eu vou. Eu vou. Só que no meio do caminho, o pneu do meu carro fura. Mas eu disse que vou, e vou. Arrumo um estepe com alguém, um macaco, uma chave, bota outro pneu, mas eu vou. Arrumo outro carro, mas eu vou. Fui prejudicado, mas a minha palavra continua de pé. É isso que a Bíblia ensina. Como ser um cidadão do céu. Então tem gente que perdeu toda essa integridade, perdeu o senso de cidadania. Perdeu o senso de cidadania. Não se comporta mais como cidadão dos céus. Anda de todo jeito. Veste o que quer. Fala o que quer. Vai na cabeça de todo mundo. É muito perigoso. É muito arriscado. É difícil. Essa geração que nós estamos vivendo não está nem aí para a pureza, pela dignidade. Nem aí para isso. Arrisca tudo, faz de tudo. E não percebe que lá na frente tem um precipício esperando ele. E para encerrar, não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. Tem muita gente aí pegando dinheiro com usura e emprestando com usura. Eu conheço crentes que perderam sua cidadania, como a igreja de Sardes perdeu, praticando essas coisas. Não, eu tenho que tirar uma casa, eu vou pedir dinheiro a uma agiota, porque é mais fácil. Não é assim? Não. Estou com problema em pagar o aluguel, está atrasado, eu vou ali pedir uma agiota, que é mais fácil. E temos crentes que emprestam juros. É 90%, viu? É 100% de 10%. Não é assim? Então, a igreja de Sardes perdeu essa identidade de cidadão dos céus. Entendeu? A recompensa era, Deus estava falando, olha, não vou riscar o nome do livro da vida, ou seja, não vou tirar seu nome de lá, se você permanecer firme na fé e na palavra.
Algumas perguntas estão chegando aqui. A primeira pergunta é o seguinte: a narrativa da igreja de Sardes é para a igreja atual? É claro, meu livro. Claro que é para a igreja atual. Estava respondendo a pergunta agora, tá? E a irmã que perguntou para mim, dizendo, velho, tem algumas igrejas, algumas mensagens na Bíblia, umas que é para Israel e outras para a igreja. Certo, 70% da Bíblia é para Israel, 30% para a igreja. Então você tem que ler o contexto. E quando falamos de Novo Testamento, grande parte das referências é para a igreja. Então se aplica. E eu, por que não dizer, se aplica também ao momento atual que estamos vivendo. Então não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Quando você lê a realidade das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, você vê o reflexo das igrejas de hoje. Você vê o exemplo das igrejas de hoje. Tá certo? E outra pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Aqui. O versículo de Eclesiastes 9:8, sobre santidade, ou é sobre santidade, ou apenas sobre desfrutar dos prazeres da vida. Vamos analisar aqui, Eclesiastes 9:8. Essa pergunta aqui não pode deixar passar. Eclesiastes 9:8. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Então, nem toda a mensagem da Bíblia é para a igreja e nem toda a mensagem da Bíblia é para Israel. A gente tem que ler o contexto, tá certo? Leia o contexto antes de ler o texto. Tem gente que está pegando mensagem de Israel e está aplicando para a igreja. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Certo? Tem pessoas que estão judaizando as coisas. Pode. Uma coisa é para Israel, outra coisa é para a igreja. Falar nisso, vamos ter uma lição agora, né? A próxima lição agora é falando sobre Israel. Tratando sobre Israel. Então, nós temos que, quem não tem a lição, quem quer participar, quem vai à escola dominical, aguarda, porque a próxima lição está a caminho, tá certo? Falando sobre Israel. 9:8 diz assim: em todo tempo estejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. É claro que é falando sobre santidade. Quando o texto está falando aqui, e óleo na cabeça e vestes alvas, está falando de comunhão com o Espírito Santo e vida de santidade. Então, minha mente e meu coração devem estar sob o olho do Espírito, controlados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito. A vida do crente deve estar controlada pelo Espírito. Os nossos passos, as nossas decisões, os nossos apetites, as nossas aptidões, elas devem ser norteadas pelo Espírito. Então, meus amados irmãos, essa aí é a minha deixa sobre a igreja de Sardes, viu, Jarbas Ranier? Essa foi a minha deixa hoje sobre a igreja de Sardes. Para mim é sempre um prazer. Eu já agradeço a oportunidade, viu, por estar cooperando aí. Me desculpe se eu vacilei em alguma informação, vou procurar melhorar as informações, tá bom? Vai dar tudo certo em nome de Jesus, Jarbas. Continue conduzindo. Eu vou ficar por aqui, viu, com vocês. Em nome de Jesus. Muito bom aí, mano. Muito bom. Palavra bem. O áudio tá ruim aí, não tá dando para ouvir, não. Tá dando, não? E agora? Tá melhor? Tá dando para ouvir alguma? Tá dando para ouvir aí? Não tá dando para ouvir, não. Não sei por quê. Tá dando para ouvir. Aqui eu estou ouvindo tranquilamente. Sim, agora deu. Deu certo? Deu certo. Pronto, foi uma palavra muito boa aí, Ué. Muito obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite. Sempre disponível. Eu louvo a Deus que
o Senhor é um Deus que não nos deixa confundir. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as pessoas que eu convidei, todas aceitaram o meu convite. Certo? Convidei Magdiel, convidei Ranier, foi um dos primeiros, né? Ranier foi um dos pioneiros, né? Vamos dizer assim, nesse projeto. Ranier falou de duas igrejas, eu falei da primeira, ele falou a segunda, falou a terceira. Magdiel falou sobre a quarta igreja. O irmão Riquelme, que é da igreja de Ranier, falou sobre a sétima igreja, né? Ele pediu para falar sobre Laodiceia. Eu adiantei, né? Falou sobre a sétima igreja. E domingo agora vai ser a última, Magdiel novamente, né? Vai falar sobre Filadélfia, encerrando. Então, assim, eu louvo a Deus que o Senhor tomou o controle desse projeto aí. E todas aquelas pessoas, como eu falei, eu convidei, aceitaram meu convite, cooperaram, né? E eu creio, assim, irmãos, que essas lives têm alcançado vidas, né? Para quem tem o interesse de aprender, de crescer no conhecimento, crescer vamos dizer, mergulhar na fonte inesgotável da Bíblia, né? Que a Bíblia é uma fonte inesgotável, nós sabemos disso. O conhecimento da Bíblia é muito vasto, é muito longo. Então, assim, quem tem interesse de aprender, está participando, né? Exatamente. Quem não participou por motivo de trabalho, ou porque não quer mesmo, isso aí cabe, né? A cada um se examinar, né? Eu sei que particularmente eu, tenho aprendido muito nessas lives, juntamente com todos os irmãos que já participaram, e para mim tem sido uma bênção de Deus, e creio que tem alcançado vidas, essas lives têm alcançado muitas vidas, e Deus tem nos abençoado grandemente, e não vamos parar por aí, não. Vamos continuar. Não, vamos continuar, vamos prosseguir, né? Vamos Uma continuar. bênção, irmão. Vamos. Uma bênção aí. Parabéns pela licença, irmão. Já Pode falar. desculpa aí ter interrompido, né? Mas Não, pode falar. eu entrei agora às Fique à 9 vontade. horas. Estava resolvendo algumas coisas aqui em casa, mas ainda vou assistir o restante da live, né? Que o irmão já está gravando aí, do irmão Wesley. Mas foi uma bênção, Wesley. Né? Louvo a Deus pela sua vida. E como eu disse, como o irmão Javas acabou de falar, a gente se sente como se estivesse participando de um seminário de escatologia, né? Desde o início. O que a gente tem aprendido, meu irmão, aqui no conhecimento da palavra de Deus tem sido muito importante. Eu creio que domingo, né? Também o irmão Magdiel vai estar encerrando esse trabalho, né, Javas? Mas com certeza Deus vai colocar outros projetos aí na sua vida, né, no seu coração, e estaremos aqui, irmão Wesley. Com certeza você vai estar novamente conosco também, né? Existem outros temas aprofundados aí, né, da escatologia. Tem sim. E é preciso que a gente mergulhe mesmo, de cabeça mesmo aí, em nome de Jesus. E esse é o momento, né, que nós estamos vivendo. Na verdade, o relógio do arrebatamento está se acelerando, né? Está se adiantando. E é nosso dever, como pregadores, tratar sobre esse assunto, né? Esse assunto sobre escatologia bíblica. É verdade, Wesley. É um assunto. Verdade, meu. É um assunto pouco falado, mas muito importante para se falar, né? Infelizmente, muitos pregadores hoje não citam mais nesse assunto, porque também muitos ouvintes não querem ouvir, né? Não tem interesse mais por ouvir. Nós sabemos que um dos grandes sinais do fim dos tempos é o esfriamento espiritual, né? É verdade. É a apostasia da fé, né? Convidei. Verdade. Então, muitas pessoas não querem ouvir, muitas pessoas não querem falar. Tem esse detalhe. Pode dizer, amigo. Eu mandei cartaz, né? Os cartazes dos irmãos, não só o de web, mas os demais, para outros grupos. Mas é incrível, irmãos. A gente se depara com pregadores que estão preocupados só com a agenda, eles não se empenham no ensino, né? Convidei mesmo, irmão. O irmão vai dar oportunidade para você
participar com a gente, mas ele nem chegou a aparecer, entendeu? Difícil, é difícil. É difícil. Aprendemos, né, desde a primeira igreja de Éfeso até a última, né, que será Filadélfia. qual igreja? Filadélfia, né, Filadélfia. Charles? É. Domingo com o Magdiel. Seria Laodiceia, né? Mas o irmão Riquelme pediu para adiantar aí. Será Filadélfia. Mas aí eu vou dizer o problema Amplo, meu irmão, conhecimento. a falta de interesse pelo estudo, não estudo escatologia. Eu tenho um amigo meu que está aqui, né, Jackson Miller. Rapaz, os adventistas do sétimo dia são os que mais se entendem nesse tempo. É verdade. Profecia, olha, Meu irmão é adventista, ele conhece. Profecia e escatologia, eles são, na área deles, eles são experts, né? Na área deles. Verdade. Então, como é que eu posso dizer? Eles estão muito na área de profecia, de Daniel, de Ezequiel, Zacarias, Apocalipse, principalmente. E, infelizmente, nós, irmãos, assembleanos, é uma tristeza isso que eu vou falar agora, certo? Se tiver algum pregador aí, que ouve, por favor. Estude, meu lindo, escatologia bíblica. Atrás do livro. Tem tanta mensagem na Bíblia falando sobre fim dos tempos, e você preocupado aí com realização pessoal, que hoje em dia está assim, né? Pregações e músicas de realização pessoal. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, né? Tu vai ver lá do outro lado, vai chegar do outro lado. Rapaz do Senhor, Jefinho. Entendeu? É complicado, meu irmão, é complicado. Então, meu lindo, vai estudar, se tranque, se especialize, entre no seu quarto, leia livros, compre livros sobre escatologia, revistas, jornais, certo? Que vai lhe ajudar na sua mensagem, tá bom? É verdade. Vamos concluir, né? Só falar mais alguma coisa, que o Edson também tem uma live, né? Daqui a pouco vai entrar na live dele aí, sobre as bodas do Cordeiro. Olha esse assunto aí. Olha um assunto desse aí. Tem gente... Muito bom, tem crente, se você perguntar o que é boda do Cordeiro, ele não sabe dizer o que é. Não quer isso. Ele não sabe. Ele não sabe. Olha, eu sou sério dizer a você. O meu irmão é adventista. Os adventistas, hoje, tem crente, são adventistas, bota ele dentro do bolso. Bota ele no bolso, irmão. Tem adventista, tem testemunho de Jeová, Igreja dos Mormons, e tem crente que esse povo aí bota ele no bolso, que ele não sabe nada. E isso... Rapaz, só para não cortar seu raciocínio aí, Jarbas, você sabe que Jardim Planalto, ali onde a gente morou, você mora, né? Uhum. É infestado de mormon, né? É. Aí Aqui parece que é o foco. É rodeado aqui. Aí eu sei que uma vez eu fui confrontado por um deles. Eu, muito assim, novo na pregação, né? Eles vieram perguntar a mim qual era o primeiro milagre de Jesus. Eu disse, rapaz, o primeiro milagre de Jesus foi a multiplicação dos pães. Aí eles me rechaçaram, riram da minha cara, começaram a falar mal de mim no meio da rua. Como é que você é um crente pentecostal assembleano e não sabe o primeiro milagre de Jesus? Aí eu fiquei sem ação. A partir daquele momento eu comecei a tomar raiva pela ignorância. Eu disse, eu vou estudar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer curso, eu vou me aprimorar, certo? Eu vou me aprimorar. Vou me aprimorar em fazer curso, estudar. E aí, quando foi da outra vez que eu encontrei eles, aí eu botei eles no curso. Então, tem gente que está assim, né? Não procura conhecimento porque acha que não é necessário. Aí vem um abençoado que estuda mais do que ele, que não é da igreja dele, bota ele no bolso. Então, busca conhecimento. Vá atrás. Porra. Já. Exatamente. Encerrando. Olha, a gente vê pela Bíblia que Pedro escreveu um versículo dizendo crescer na graça e no conhecimento. Né? Tem igreja que tem muita graça. Muita graça.
E tem igreja que tem muito conhecimento, mas é vazia da graça. Então, tem que estar os dois no mesmo caminho. A graça e o conhecimento tem que andar. Os dois na vida cristã tem que ser os dois. Não só a graça, não só o conhecimento. Você tem igreja que você vai, que é muita graça, muita glória. Deus revela o CPF, Deus revela a hora que o mundo vai se acabar. Deus revela tudo. Só não revela. Agora você chega com um crente desse aí e pergunta um versículo da Bíblia e ele não sabe dizer para você. Então tem que ser as duas coisas. Tem que ser as duas coisas. Aí, a Assembleia de Deus, todos nós aqui, pelo menos nós três que estamos aqui, eu, você, Rani, nós todos somos assembleanos, nós sabemos que a Assembleia de Deus é uma igreja que cresce na graça e no conhecimento. Mas, infelizmente, não são todas que são assim, né? Pois é. Rani, aí, em nome de Jesus, faça uma oração aí encerrando. E a paz do Senhor para todos e muito obrigado a todos que participaram. O Wellington, mais uma vez, muito obrigado. Meu irmão. Tamo junto. Paz do Senhor para Em nome de Jesus. Vamos tirar uma selfie aqui antes de orar, uma selfie antes de orar aqui. Todo mundo dá Legal. aquele sorriso Amém. empolgado. Pronto, deu certo. Foi tirado, viu? Duas. Toca fogo na seara Tá, aí. né? Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Filho de Deus, Pai de eterno infinita Pai. misericórdia, obrigado, meu Pai Deus, pela querido, Pai oportunidade santo, de ouvir meu Deus. o teu servo, Senhor. Muito obrigado, o Jesus, Wellington por este Tagino. momento. Ministrar, Senhor, a palavra de Deus. Por esta Sua ocasião, poderosa palavra Senhor, aqui para nós. Está adorando e Obrigado por esse exaltando o teu projeto, nome, meu Deus, aprendendo, que o Senhor, Senhor da tem tua colocado palavra, na vida do teu servo, através do ministra a teu palavra servo, com meu Deus, jarba, que ministrou a palavra esta noite, para meu Deus. que venha a sua Espírito palavra Santo do seja Senhor difundida Jesus, e nós te propagada, louvamos Senhor, e de te uma forma agradecemos, diferente, Senhor, de uma porque forma com cremos, conhecimento, Senhor, para que o teu estas povo seja lives, edificado as palavras que estão na sendo graça e no pregadas aqui, conhecimento, Senhor, têm Senhor. alcançado Nesses vidas, últimos dias, tem mudado a história de projetos muita possam se gente. expandir Então eu acredito, Senhor, dentro, que Senhor, desse livro o Senhor e está tem contemplando sido a um nossa livro, oração esta Senhor, noite, Pai. é, Em nome de bastante, Jesus, Senhor, Senhor, discutido entre nossa povos, oração tem nações e chegado línguas, aqui, mas que o Senhor nos dá a compreensão Em nome através de do seu Santo Espírito, Sim, Deus. para a glória do nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor ou Shalom Adonai. Shalom. A paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão.